Mais uma nordestina arretada, a professora Juliana vai contar um pouco da história dela, uma história de superação, né, de muitas reviravoltas familiares e de como isso afetava a escola e como ela conhecer as metodologias ativas fez com que ela se redescobrisse na escola e hoje se tornasse referência na cidade dela, aumentando os índices dos alunos nas provas oficiais. A Ju, né? Peguei intimidade, gente, não tem jeito. A Ju vai contar uma história de superação muito interessante pra gente, muito bonita, e de como que a tecnologia e as metodologias ativas auxiliam na sala de aula e que auxiliam que o aluno aprenda mais e faça o professor ficar mais feliz. Vamos assistir com atenção. E se você ainda não segue esse canal, se você ainda não conhece, não sabe o que eu tô falando, eu sou a professora Priscila Mello. Esse é um canal dedicado à tecnologia e à educação. E agora eu tô fazendo uma série entrevistando seguidores aqui do canal, professores que já fizeram alguns cursos meus, para contar as suas experiências. São professores magnéticos. Vem conhecer a história da Ju. A Ju me mandou uma mensagem há quase um ano atrás, agradecendo, contando a história dela. E eu vou deixar ela contar a história aqui para vocês, né? Da Ju antes da pandemia, naquele momento desesperador de pandemia, e como que a Ju tá agora. Como que os alunos dela estavam, o que aconteceu que transformou essa história toda, inclusive a vida da Ju, né? Que você pode dizer que eu lembro de uma mensagem, na mensagem que você falou assim: agora estão competindo por mim, agora todo mundo me quer. Eu fiz aqui um resuminho, Conta né? pra gente Porque um pouquinho depois dessa quem pegou história, Ju. Covid, a cabeça já não é a mesma. Então, eu fiz um resuminho aqui para falar um pouquinho para vocês de como foi essa transformação e como foi que eu cheguei até onde eu tô hoje. Então, eu conheci a Pri em 2021, só que antes de começar a falar dessa história com ela, eu tenho que falar do antes, que foi justamente em 2020. Em 2020, eu resolvi, eu e meu marido, fazer uma reforma aqui na minha casa e a gente foi para a casa da minha avó. Nesse meio tempo, eu fui morar lá com ela, né? E quando justamente deu mais ou menos um mês de aula, foi quando o meu tio me ligou falando sobre meu pai, que meu pai tinha desaparecido, que estava muito doente. E resumindo, meu pai, desse dia que ele ligou, do dia que meu tio me ligou, até eu encontrar com ele, levar ele para o hospital, foram 5 dias e ele faleceu. Então, ele faleceu um dia antes de ser decretado a quarentena aqui no meu estado, que é Alagoas. Eu sou de Alagoas, venho para cá, tá? Então, é muito bom. O dia que você Tô vier, me doida pra chama que eu vou fazer, conhecer. você é sua guia. Aí eu fiquei na casa da minha avó e o meu pai era o filho dela, para não ficar tão triste, tentar consolar também, conviver junto com todo mundo da maior harmonia possível, porque além do falecimento do meu pai, houve um atraso também aqui na obra, e foi, enfim, uma dor de cabeça sem fim. E foi então que começou as aulas remotas. E aí a gente começou a planejar como é que ia fazer essas aulas remotas. E acabou que a escola decidiu que iria juntar os dois quarto anos, que eu era professora de quarto ano, e aqui no município eu sempre fui professora de quinto e quarto por conta do IDEB. Eu gosto muito do IDEB e trabalhar para o IDEB. Aí começamos a enviar, a fazer as atividades que eram para ser enviadas físicas e as aulas remotas, né? E que foi um desastre, minha gente, porque se a gente fazia uma aula ao vivo, quase nenhum aluno aparecia porque os pais levavam os celulares para o trabalho. E às vezes tinham pais que tinham 5 filhos, e ocorreu muito na minha sala de aula, né? Na minha junção de sala de aula, e que um filho era de uma escola, o outro era de outra, e também essas aulas ao vivo não tinham como, tinha que ser uma aula não síncrona. As atividades também remotas físicas que eram enviadas
causou muito transtorno para nós professores, para os alunos também, porque primeiro eles não tinham aquela atenção que a gente tem numa aula ao vivo, né? Ou numa explicação ao vivo. E os pais tinham que enviar as fotos, né, para a gente poder dar um retorno. E nada. O resultado era sempre Então, muito ruim, né? muito ruim, ou quando nem vinha. Na minha Além escola, disso, na minha escola pode do falar. estado, logo que começou a pandemia, a gente teve uma evasão muito grande. A gente percebia que os alunos ficam desaparecidos. Ninguém entrava para fazer as atividades no Classroom. Porque, né? Enfim, todos os problemas que a gente enfrentou, né? Eu até tentei usar o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, mas não tinha como, porque a maioria dos alunos não tinha acesso à internet, porque não tinham nem, até tinha acesso à internet, mas não tinha um aparelho para conseguir entrar. Aí eu fiquei extremamente angustiada. Outra professora também que trabalhava comigo ficou muito angustiada e a gente via que aquilo dali não dava conta. Em resumo, dos 40 alunos que a gente tinha, no final do ano, apenas 10 conseguiam dar algum retorno para a gente. Então eu saí assim, já estava muito mal por conta do meu pai. Depois, no finalzinho do ano, a gente também descobriu que o meu avô estava com câncer. Foi muita coisa, muita coisa na minha cabeça. E quando chegou 2021, eu resolvi que não ia ser do mesmo jeito que 2020, que eu queria mudar. Agora, como eu ainda não tinha essa ideia. Foi aí que eu comecei a pesquisar. Eu acho que uma semana antes de começar as aulas remotas de novo. E aí eu encontrei essa preciosidade, a Pri. Achei Pri no YouTube e comecei a devorar todos os vídeos de Pri. E eu me interessei por um em especial que foi esse que desencadeou os outros, né? A curiosidade para os outros, que foi ela falando sobre as folhinhas interativas. Meu primeiro curso para criar folha interativa. Amo. Eu amo folhinha interativa. Folhinha interativa é vida. E aí eu comecei a pesquisar, né? Aprendi uma aula maravilhosa, comecei a estudar um pouquinho mais sobre os comandos e fui tentar fazer a minha folhinha interativa no Word mesmo. Fui tentar lá fazer, aí tive que gravar um vídeo, né, para fazer um tutorial, para os pais saberem como é que conseguiam enviar para mim a resposta. Eu achei maravilhoso, né, porque é uma ferramenta. Primeiro, quem foi professor em pandemia e perdeu o celular por conta de falta de memória, por conta das fotos que eram enviadas para a gente, que levante a mão. Então, eu achei maravilhoso porque o acompanhamento você fazia pelo próprio site, né, das folhinhas interativas. Os alunos também tinham um feedback bem rápido, porque você podia programar a folhinha para ela dar a nota, né? E, enfim, se o aluno errasse, como a gente tinha que ser mais flexível nessas horas, né, de atividades remotas, e disse, Senhor, abençoa para ver se dá um retorno. E aí? Graças a Deus, dos 40 alunos, começaram a responder 20, depois mais 30 e depois todos os alunos estavam respondendo. Olha a diferença, meu Deus! Enquanto no primeiro ano 10 de 40 e agora 40 de 40. Muito, muito, muito. Eu fiquei assim sem acreditar. Detalhe, a folhinha interativa é um recurso online. É um recurso que precisa estar conectado à internet para fazer. Aí você vê que existe uma questão de conectividade, lógico que existe, mas existe também uma questão da atividade impressa, nesse momento, não ser nada atrativo, nada interessante para criança. Então, tipo, deixa ali de lado mesmo e finge que não está conseguindo enviar. Porque no momento que tem uma coisa mais atrativa, que imagina... Ai, gente, eu também sou apaixonada pelas folhinhas interativas. Foi a primeira tecnologia que eu me ensinei, em que eu comecei a estimular. Foi o meu primeiro curso. Porque imagina, com a palma da mão e o dedo, ó,
ele se resolve, ele faz as atividades. E aí conta, aí teve 40 aí, 40%, não, Aí teve 100%. 40. Aí teve 40 respondendo e começaram os burburinhos, porque eu comecei a falar que eu estava usando uma ferramenta, que a ferramenta, para as outras minhas coleguinhas, né? Que a ferramenta estava dando certo. E aí a coordenadora chegou para mim e disse assim: Juliana, o que é que tu acha de tu dar uma formação aqui com as folhinhas? Você falar um pouquinho do seu trabalho e como está tendo esse retorno. Aí eu disse: não tem problema, faço sim essa formação. E antes de falar dessa formação, eu disse a vocês que a primeira, né, o primeiro vídeo que me instigou a pesquisar mais foi das folhinhas, aí depois veio do Canva. E aí eu passei a confeccionar minhas folhinhas no Canva. Então elas passaram a ter... O Canva é deu um milhares de vezes melhor do que o Word. Nossa, assim, não tem como ficou. A minha folhinha construía como se fosse um game. Eu sempre falo para as pessoas, cara, o Word é o tanquinho. Aquele tanquinho antigo é o tanquinho. O Canva é a máquina de lavar, lava e seca. Isso. Né? Você bota... E passa, eu acho que passa. É perfeito. Você até consegue lavar a roupa no tanquinho, mas quando você bota uma lava e seca, é outra história. E tem um detalhe que eu falo sobre tecnologia, né? Que os professores têm que parar de ter medo de tecnologia e achar que a tecnologia vai substituir a gente. Não, a gente tem que andar na frente dos nossos alunos que já nasceram num berço tecnológico. E a gente não tem que ter medo, não. A gente tem que encarar, porque a gente é ser pensante, a gente consegue. E assim, a tecnologia vem para facilitar a nossa vida. Ninguém mais lava um edredom na mão depois da máquina de lavar, gente. Por que a gente quer ir para a escola e continuar com aquele cuspe-giz de 2 séculos atrás? A gente tem recursos que atraem essas crianças. Olha o nível, gente. Todo mundo entregando atividade. Mas continua que eu fico empolgada com essas histórias. Continua, adoro histórias. Tá. Enfim, todo mundo entregando e melhora muito. Então, as folhinhas interativas possibilitaram para os meus alunos acessar a atividade no horário que eles poderiam, né? Eu vou ler aqui que eu me livrei daquelas fotos chatas que eram enviadas e às vezes eu nem dava conta de dar um feedback legal para eles. E eles tinham feedback também tempestivo que eu não necessariamente tinha que dar. A própria plataforma já fazia isso sozinha. Enfim, voltamos. Economizou meu tempo horrores. Aí tinha ainda também a atividade física, né, que era entregue. E eu não sei vocês, pessoal, não sei você, Pri, mas eu não consigo fazer um vídeo enxuto, um vídeo de 10 minutos que você consiga explicar tudo. Então, eu fui em busca de alguns youtubers, professores youtubers. Eu digo, mas como é que eu vou ficar passando esses links, né, para os meus alunos? E no grupo do WhatsApp, às vezes eles começavam a falar e se perdia esse link. Aí a Pri veio com o quê? QR Code de link. E o que foi que eu fiz com esse QR Code? Eu fiz o meu planejamento das atividades que eles tinham que fazer, enviava as atividades físicas, né, para eles responderem, e colocava as páginas do livro. Mas como é que eles iam aprender sem uma explicação? Aí o QR Code estava lá com o link para eles poderem assistirem o vídeo. Que também muitos pais, uma enxurrada de pais, Juliana, que ótima ideia, meu Deus, muito obrigada. Foi realmente uma inovação, eles estão assistindo, eles estão fazendo. Só que até então, Pri, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Será que a tal da folhinha interativa realmente estava dando algum resultado de fato? Porque muitos professores se pegaram na surpresa de que, quando os alunos enviavam as atividades, não necessariamente eram eles que estavam respondendo, mas os pais. Mas será que eu consegui fazer? Eu fiquei com esta pulga atrás da orelha. Aí daqui a pouco eu falo sobre esse retorno, tá? E foi o boom.
É o ápice da nossa história. É o ápice, é o ápice. Aí a minha coordenadora da escola pediu para que eu passasse algumas informações sobre a folhinha interativa, sobre o Canva e tudo mais. Inclusive, eu até pedi para que elas assistissem aos seus vídeos, conhecessem os seus materiais, os seus cursos. Enfim, aí uma das diretoras daqui do município, que eu moro em Maceió e moro também em Palmeira dos Índios. E é lá que eu trabalho, só venho para cá no final de semana. E lá foi convidada uma colega nossa, diretora, e ela ficou, meu Deus, que ferramenta legal. Por favor, vai fazer uma formação online lá na minha escola. Eu, tá certo, prontamente eu fui lá e dei a formação online. E aí uma outra coordenadora de uma outra escola, acho que uma das maiores escolas de lá de Palmeira dos Índios, também viu essa formação e disse, nossa, é muito interessante. Traz para cá que eu também quero que você fale um pouquinho das folhinhas interativas. Aí eu, tudo bem. E nessa última formação foi quando eu fui notada pela Secretaria de Educação. E aí elas me convidaram para ser coordenadora de um programa, coordenadora não, formadora do programa Escola 10, que é um programa que aqui em Alagoas que está dando super certo. Alagoas era um dos estados que estavam quase a nível de Saeb, né? Nos últimos lugares, e agora está disputando pau a pau com o Ceará. Se cuide, Ceará. Se tiver algum cearense aí, ó, toma cuidado, tá? Alagoas está chegando. Aí eu fiquei entre a cruz e a espada, porque a minha diretora não queria me liberar para eu ficar só como formadora do município. E a minha secretária de educação na época também não queria me liberar. Então, eu fiquei assim. Não sabia para onde ia, ficou aquela disputa, eu não vou ceder você, eu não vou ceder você. Eu digo, tá bom, eu fico nos dois. E aí foi quando eu tive que me dividir entre uma atividade e outra, mas sempre que eu faço as minhas formações, eu sempre uso a metodologia Prigel em professores. E os professores amam. Olha que legal! Os professores amam. Ela usou com as crianças e usa com os adultos que forma hoje. Sim, eles amam, o retorno que eles dão também. Quando eles falam, né, de quando aplicam a metodologia e tudo mais para mim, é muito bom. Enfim, no município, no ano de SAEB, que a gente sabe que... Pode falar. Chegar no ápice. Tá. E deixando claro que a pandemia, entre aspas, né, acabou, que a gente tem que tomar cuidado, aquela coisa, você volta para o presencial e traz essa carga de conhecimento para o presencial, né? Continua produzindo as atividades no Canva, continua utilizando os QR Codes e continua utilizando as folhinhas, que virou sensação aí no município, pelo jeito, né? Virou e não foi pouco, não. Sim, aí chegou, fiquei dividida e chegou a vez dos alunos voltarem para o ensino presencial. E aí foi quando eu fui realmente tirar, né, aquele minha pulguinha atrás da orelha. Será que esses meninos realmente aprenderam naquelas folhinhas interativas? E eu comecei a fazer as revisões, né? Minha gente, eles dominavam todos os conteúdos que eu usei, a folhinha interativa, que eu usei o QR Code. Foi assim, impressionante para mim. E eu não acreditei no que estava acontecendo. Não acreditei, fiquei chocada, Pri. Muito chocada. Porque gente, era algo novo. Isso me deixa bom. muito feliz, assim, eu fico até emocionada de ouvir. Porque é muito legal ver, né, que o que eu ensinei funcionou. Outro estado, outra professora, com outra turma, com outro público, adotou a metodologia. Funcionou, deu certo. Uma professora magnética, né, que conseguiu ali se conectar com os alunos mesmo à distância, que consegue continuar fazendo isso
e ajudando outros professores. A Ju é um dos milhares de exemplos de professores que viraram formadores de outros professores depois de mim. Então, a Luana estava aqui assistindo, fez vários comentários. Hoje ela é expert em Canva, ela fez meu curso, agora ela dá curso. A Ju está aí formando professores, formando essa base aí. E agora vai, Ju, o ápice para a galera. O ápice, a delícia maravilhosa. Então, eu descobri que os alunos tinham aprendido. Continuei a usar o Canva, folhinhas interativas, até o final do ano. Mas aí veio a primeira prova, que é o esquenta, que a gente chama aqui, da provinha Palmeira, que é justamente um esquenta para o Saeb, para a gente ver como é que vai estar, né? Se realmente a proficiência está num nível bacana. E aí a escola onde eu estava, eu pensava, e sinceramente foi uma surpresa para mim, ficou em primeiro lugar no município. Olha, gente. Ficou em primeiro lugar. Quando eu soube, eu realmente comecei a chorar, porque eu estava me desdobrando entre a secretaria e a escola. Eu ia dormir 1 hora da manhã planejando a nível de rede, né, as formações e os aulões, e ia também para o planejamento da minha sala de aula. E agora? Eu Como é que tá a sei que... situação? E agora eu estou permanentemente só trabalhando agora na secretaria. É isso aí, porque não dá Consegui. pra ficar acumulando muita coisa e ficar doida, não. Tem que Não, focar. Agora não você é a dá. formadora oficial do projeto. Qual é o nome do projeto? Escola 10. Programa Escola 10 Escola que tá 10. aí colocando Alagoas ali, ó, quase ultrapassando. E Ceará tem fama, ó, gente. Esse tipo de gamificação que é boa, galera do Ceará. Ó, corre na frente. De olho. Continua nessa competição aí, essa competição é maravilhosa. Perfeito, é isso que a nossa educação precisa. Agora, o outro bônus, né? Porque a gente sabe que o resultado do Saeb mesmo, ele só sai em setembro. E aí eu tava tomando um caldinho aqui em Maceió. Foi quando saiu o resultado e mais uma vez eu tive a grande surpresa de saber que a escola onde eu estava tirou em primeiro lugar no município com nota 6 no Saeb. Nossa! Gente, vocês estão ouvindo isso? Que maravilha! De alunos que vieram de uma situação pós-pandêmica, né? De uma situação pandêmica. Alunos que estão no pós-pandêmico. Que a gente encara o grupo de alunos mais, né, desestabilizados emocionalmente, com vários problemas, e que você teve um resultado incrível adotando tecnologia e atividades que engajavam esses alunos, né? Ontem a Aline, não sei se a Aline está aí ainda, se ela já foi embora, ela estava falando isso, né? Ela estava falando, poxa, eu sou professora há 18 anos, 19 anos, e estava querendo continuar, estava forçando continuar dando aula como há 19 anos atrás, sendo que o mundo mudou em 19 anos. A criança é outra. E às vezes não é porque essas crianças não querem estudar, porque não querem saber de nada. Tem gente que gosta de falar assim, né? Porque não quer saber de nada, porque não quer estudar, não sei. E quando a gente traz uma proposta diferente, né? A gente traz ali uma proposta diferente, que a Ju falou que no início ela ficou, mas agora ela deve fazer uma folhinha em segundos, né? É pensar, conceber, foi, porque é isso quando a gente aprende, quando a gente se familiariza com o negócio. O que parece difícil no início, que te dá assim um pouquinho, é só forçar. Passou daquele fiozinho, você faz e flui, e ensina outros e multiplica. E isso me deixa muito emocionada, porque a Ju aprendeu comigo e tá aí, ó, frutificando, tá aí dando mais frutos e passando isso para outros professores, estão passando para outros professores, estão passando para outros professores. E o mais importante, está chegando nos alunos que estão tendo a oportunidade de ter uma educação de qualidade, uma educação engajadora, uma educação realmente magnética. Eu estou muito feliz. E a Ju contou pra gente a experiência das folhinhas interativas, tecnologia, com o QR Code, que é como provavelmente, com certeza, o projeto continua e as crianças continuam tendo acesso a esse material, né? Aqui, eu, pessoalmente, na minha sala de aula, meu dever de casa é só no QR Code.
trabalha com a gente trabalha na metodologia ativa, a gente chama de, ai meu Deus, sala de aula invertida. O QR Code, Sim, conheço. o que você fez na pandemia com os QR Codes e é a sala de aula invertida que a gente pode continuar fazendo hoje no presencial. A gente pode continuar colocando nas nossas folhinhas impressas que o aluno vai fazer lá. O QR Code para vídeos para ele continuar estudando em casa, o QR Code para jogos, o QR Code para folhinhas interativas, e a gente consegue fazer com que ele faça o dever de casa realmente, que tenha esse retorno. Eu escuto gente falar assim: ah, mas eu passo dever para. Nem passo mais dever para casa porque o aluno não faz. Gente, eu particularmente não gosto de dever de casa, mas eu passo através do quê? QR Code de jogo. A volta, o retorno. Gente, vocês não, eu dou aula pro 9º ano. E eu não cobro, não. Quando eu boto QR Code, eu falo para eles, ó, tá aí um QR Code na folhinha de vocês, porque todos os meus materiais têm QR Code, né? Nos meus kits prontos tem QR Code. Tá aí, na folhinha de vocês tem um QR Code. Quando vocês estiverem em casa, vocês podem acessar, fazer. Ah, é obrigatório? Não tô obrigando ninguém. Porque eu também não vou obrigar, porque eu não sei se o aluno vai ter ou não celular, internet. Mas é incrível. 9º ano. Chega na aula seguinte, vem um monte com print. Aqui, professora. Olha aqui meu celular. Aqui, eu fiz, ó. Eu fiz dever. Eu fiz. Na próxima folhinha vai ter outro, vai ter outro. 9º ano. Eles vêm tudo me mostrar o celular com print para mostrar que fizeram o QR Code em casa. E eu, muito bem, que maravilha. E aí a gente fica Ô, feliz com isso, Pri, né? Fala. e eu digo mais, antes de te conhecer, eu já tinha um curso de especialização em tecnologia, né, voltada para a educação. Mas o que eu aprendi com você não chega, nossa, superou esse meu curso. Eu acho que ele ficou defasado até. O seu foi muito além, porque não ficou só no conhecimento, mas veio com a prática. Tanto é que eu também usei o WordWall, você falou muito também nos seus vídeos do WordWall. Usei muito, inseria na folhinha interativa. E hoje também eu consigo até confeccionar meus próprios jogos. Eu só não mostro aqui porque ficou em Palmeira, eu estou em Maceió. Mas eu confeccionei vários jogos, muitos voltados para alfabetização, voltados para trabalhar conteúdo do Saeb. Você não tem Que noção, foi assim, maravilha. realmente o boom. O boom, você na minha vida foi o boom. Que maravilha, eu fico muito feliz. O que acontece, Ju? Você está falando dos cursos, né? Quando começou a pandemia, começou a ter muitos cursos aqui patrocinados pela Secretaria de Educação, pelo Estado. E eu fiz alguns. Antes mesmo de criar o meu primeiro curso. E uma coisa que sempre me deixou assim, não é falando mal, mas cadê a vivência? Cadê a prática? Esse cara entende muito de tecnologia, mas nunca entrou numa sala de aula. Isso que ele está propondo aí, como que eu vou botar isso em prática? Eu acho que o que diferencia nos meus cursos, e aí eu já escutei isso de algumas pessoas, aí eu já estou falando, né? O que diferencia nos meus cursos é que eu sou professora, chão de escola, eu dou aula, eu vejo o que funciona e o que não funciona. Tem coisa que eu tenho ideia, porque, gente, eu acordo tendo ideia. Hoje mesmo, gente, eu estou uma correria, porque eu tive uma ideia, fui parar numa fábrica de MDF, depois eu conto para vocês. Eu tenho a ideia, aí eu vou colocar minha ideia em prática na sala de aula. Às vezes não funciona. Às vezes funciona. Isso aqui não funciona. Vou ensinar isso para os outros? Claro que eu não vou ensinar, não tá funcionando. Aí eu tenho outra ideia, vou colocar isso, eu vejo o resultado. Caraca, teve um resultado incrível, deu certo, os alunos gostaram, teve engajamento, pronto. Agora eu posso passar para os professores. Então eu só passo adiante aquilo que eu vejo que dá certo. Aquilo que a prática, só quem está no chão da escola entende. Obrigada, professora magnética, né? Aquela professora que consegue atrair. Muito obrigada pela sua participação. Amei escutar a sua história aqui. Eu tenho certeza que a galera também gostou. Vou deixar essa live gravada. Ainda bem que a gente saiu e voltou, né? Porque o som ficou outra história. Foi. Vou deixar essa live aqui gravada para vocês assistirem. Pode pegar essa setinha aí, ó, e já compartilhar para todo mundo vir aqui assistir. Trabalhar com realidade aumentada na sala de aula é muito mais fácil do que você imagina. Envolver os alunos através de jogos, dinâmicas, atividades que fazem com que a aula fique muito mais agradável para o professor e para os alunos é possível em qualquer realidade ou nível de ensino.
Eu posso te ensinar tudo isso na prática, no curso Professor Magnético 2.0. Quer conhecer esse curso que tem transformado a vida de diversos professores pelo Brasil e pelo mundo? Clica no link aqui e vem!